Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nessa trilha de carreiras. É um tipo de palestra que a gente normalmente não tem muita oportunidade de fazer. E vai ser muito bom porque eu vou falar sobre o meu assunto favorito, que é sobre mim. Brincadeira. Na verdade, assim, eu não falo, assim, quem me conhece sabe que eu não falo normalmente muito sobre mim. Assim, as pessoas, quando eu faço qualquer palestra, eu entro direto no assunto e as pessoas às vezes nem sabem quem eu sou no final da palestra. Mas hoje, como a gente está falando na trilha de carreiras aqui, eu vou ter que começar falando um pouco sobre mim. Tá? A ideia aqui é compartilhar um pouco com vocês da minha experiência, de como que esse mundo de ciência de dados infectou minha carreira e o que isso significou para mim e o que isso pode significar para vocês também. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre mim. Tá? Eu sou formado em ciência da computação pela UFMG, minha formação é em ciência da computação. Eu não fiz pós-graduação, não fiz mestrado, não fiz doutorado. Normalmente não menciono essas coisas, mas quando eu trabalho com ciência de dados, como eu trabalho muito com pessoas que estão fazendo ou já fizeram mestrado, doutorado, professores, e as pessoas às vezes acham que você precisa de ter alguma pós-graduação dessa para trabalhar com ciência de dados. Não é o meu caso. Quando eu me formei, eu já estava numa trilha empreendedora já grande, então eu já tinha uma empresa e eu passei aí mais ou menos uns 15 anos trabalhando com diversas áreas do software tradicional antes de entrar na área de ciência de dados. Tá? Então, assim, não quer dizer que você ter uma pós-graduação, um mestrado, doutorado na área não ajude. É claro que ajuda muito, a gente vai ver que tem uma série de deficiências que a gente vai ter que compensar por causa disso, mas com certeza não é um pré-requisito. Tá? Eu trabalhei durante a minha carreira, né, e trabalho até hoje, com uma série de tecnologias que a gente está acostumado a assistir em todas as trilhas aqui. Né? Então, eu sou muito ligado ao mundo Java, já trabalhei com projetos Java de todos os tipos, já trabalhei com projetos em várias outras plataformas de tecnologias também, né, em vários níveis, desde escrevendo código, coordenando o time, ajudando a fazer interface com a área de negócios. Tá? Então, minha trajetória com ciência de dados, ela começou mesmo mais ou menos por volta ali de 2012, onde apareceu uma oportunidade, um cliente tinha um problema que era um problema de processamento de sinais e que a melhor e talvez a única maneira de resolver esse problema era utilizar redes neurais. Tá? E aí eu fiz uma coisa que eu sempre fiz na minha carreira e que eu aconselho todo mundo a fazer se você gosta, né, de desafios e se você quer entrar numa área específica, que é levantar a mão. Se alguém falar assim, alguém quer tentar resolver esse problema? Levanta a mão e você descobre se você consegue realmente resolver aquele problema ou não. Então o que eu fiz foi isso, eu não tinha experiência em redes neurais, não tinha experiência com data science até então, muita curiosidade, mas assim, o problema era bastante fascinante, era um dispositivo médico que envolvia processamento de sinais de uma forma muito legal, e eu resolvi, falei, bom, vou tentar aprender o que a gente precisa, e acabei caindo em redes neurais, acabei caindo no curso de redes neurais do professor Hinton, né, que é um dos pioneiros da área, que está lá no Coursera. Hoje em dia eu não aconselho ninguém a fazer esse curso, a não ser que você queira que redes neurais fique tatuado no seu cérebro para o resto da sua vida, porque é um curso, ele não é muito simples, ele dá trabalho, ele não é um curso muito didático, mas em compensação é um curso que se você passa por ele, você nunca mais vai conseguir enxergar o mundo sem imaginar uma rede neural fazendo alguma coisa. Hoje em dia a gente tem cursos até bem mais user-friendly do que esse, mas para mim ele foi o começo e foi o que me deu um spark de que machine learning era algo que eu queria fazer, que eu queria trabalhar e que iria ser algo importante na minha carreira e para a sociedade, né, no futuro. E
Em 2012 também, em 2013 eu tive um outro dessas coisas que acontecem na nossa carreira, né? A gente acha que as coisas são planejadas, mas na verdade as coisas acontecem às vezes por acaso, as coisas se trombam, né? Então eu trabalhando com consultoria em diversas áreas, eu um dia recebi a ligação do professor Nívio Ziviani. Quem não conhece o professor Nívio, ele é um dos grandes nomes da ciência da computação e do empreendedorismo em computação, lá de onde eu venho, em Belo Horizonte, né? Ele fundou várias startups, ele fundou a startup que vendeu para o Google, vendeu para o UOL, e ele fez uma série de coisas, faz até hoje. E aí ele me ligou um dia e eu falei, cara, que esse cara está me ligando? E ele estava precisando de uma consultoria, na verdade, em performance computacional, que era uma das minhas áreas de expertise na época. E ele me perguntou se eu podia ajudá-lo. Ok, você me ajuda em performance computacional, a gente está precisando colocar um sistema que está em produção aqui, rodando de forma melhor, mais confiável. Eu falei, ok. Mas aí, por coincidência, a empresa dele, na época, trabalhava com sistemas de recomendação que, por trás também é um problema que usa aprendizado de máquina. E, de novo, eu fiz a mesma coisa. Na hora que eu comecei a me envolver com a empresa, eu comecei a levantar a mão e falar assim, ok, deixa eu tentar resolver esse problema aqui. Comecei a me envolver cada vez mais na área de data science da empresa também. Com o tempo, né, essa coisa foi evoluindo, eu acabei virando CTO da empresa depois de alguns anos, e depois de mais um tempo ainda a gente fez uma modificação, uma fusão e criou a Kunumi, que é onde eu estou hoje, né? E a Kunumi é uma empresa que trabalha na área de machine learning aplicada. E hoje eu trabalho com cientistas de dados, com equipes, né, de dezenas de cientistas de dados em diversos projetos de machine learning, né? Então, assim, para mim isso foi uma transição bastante contínua. Assim, não houve um momento que eu falei assim, a partir de agora eu sou um cientista de dados. Foi uma coisa contínua. Foi à medida que eu fui me interessando, fui estudando e fui levantando a mão e pegando problemas para resolver usando machine learning. Quando eu assustei, eu estava aqui no QCon fazendo o track de Big Data, que é uma coisa que eu não tinha pensado, né, em fazer. A Fabi me convidou um dia para fazer uma palestra sobre o que a gente estava fazendo de sistema de recomendação, enfim, essa coisa vai andando. Então a carreira é uma coisa que é uma decisão que a gente não toma às vezes, mas às vezes é simplesmente uma coisa que você gosta. Então a primeira coisa que eu acho que a gente devia se perguntar é o seguinte, eu gosto disso, né? Assim, eu acho legal ciência de dados, ou é porque é sexy, ou é porque está no mercado, ou é porque está pagando bem. Tem esse lado também, claro que a gente tem que levar esse lado todo em consideração, mas, enfim, a gente tem que gostar do que a gente faz. Então, eu vou falar aqui hoje um pouco, tá, sobre essa interseção entre essas duas áreas, ciência de dados e engenharia de software. Só para eu ter uma ideia aqui, quem veio mais interessado na parte de ciência de dados aqui, por favor? Levanta a mão. Ok, é o que eu tinha imaginado. E quem veio mais interessado especificamente na parte de engenharia de software? Tá. Eu vou realmente falar um pouco mais sobre a transição de engenharia de software para ciência de dados, tá? Mas eu acho que são duas áreas que, na verdade, elas não têm tanta diferença assim no dia a dia, tá? Só que são dois mindsets muito diferentes. A forma de pensar dos dois é muito diferente. Eu vou falar um pouco dos dois, eu vou focar realmente mais na transição para a ciência de dados, mas eu vou começar um pouco comparando essas duas áreas e falando um pouco sobre o que a engenharia de software tem a contribuir para a ciência de dados primeiro, antes de fazer o contrário, tá? A engenharia de software, né, todo mundo que está aqui no QCon, não preciso falar o que é engenharia de software, né? A grande motivação da gente estudar tanto engenharia de software e tá sempre pesquisando tendências novas, né? Cada ano a gente aparece com uma maneira nova de tentar estruturar as aplicações, é simplesmente porque a gente precisa gerenciar complexidade. E a gente precisa gerenciar complexidade por um motivo muito simples, né, que é o que o Mark Anderson resumiu aqui em uma frase dele alguns anos atrás, né, que ele falou que software is it in the world in all sectors, né? Na verdade, assim, todas as empresas hoje em dia, quer queira quer não, estão se tornando empresas de software porque simplesmente
tudo é mais, todos os processos de negócio, eles se tornam mais poderosos, mais simples, mais flexíveis quando você implementa eles em software. Então, se você tinha uma empresa de carro, agora o carro está virando software, né? Se você tinha uma empresa de eletrodoméstico, o eletrodoméstico está virando software. Tudo hoje em dia está virando software, né? Então, uma hora dessa a gente vai rodar um software update para a nossa geladeira, vai ter coisas desse tipo, né? Porque é uma tendência natural. Isso faz com que a quantidade de sistemas que a gente tenha que manter seja bastante grande, né? E a complexidade desses sistemas se torne bastante grande. Então, eu tenho a preocupação toda com a engenharia de software, com qualidade, estruturação, como é que eu gerencio a complexidade do código, como é que eu colaboro, tá? Como é que eu desenvolvo isso com agilidade. E todas essas preocupações também são preocupações de ciência de dados. Só que, quando você vem do background acadêmico de ciência de dados, você normalmente não estudou nada disso. Então, quando você vem do background de ciência de dados, a gente vai ver que tem um outro mindset, uma outra maneira de pensar. E esse mindset, ele às vezes ele conflita muito com o mindset de engenharia de software. Mas quando você quer colocar coisas em produção, quando você quer colocar os seus modelos lá que você passou um tempão treinando no mundo real, você precisa de engenharia de software. Então a gente vai ver que isso vai ser necessário. Bom, por outro lado, quando você fala em ciência de dados, tá? A ciência de dados, na verdade, é um mindset onde você quer tomar decisões melhores embasadas em dados, né? E o motivo pelo qual a gente quer embasar em dado é porque, normalmente, a nossa intuição sobre as coisas, como o mundo funciona, ela é muito ruim. A gente vai ver que a gente tem sérios problemas em pensar a respeito de como o mundo funciona, né? Então, a gente quer aprender a criar soluções a partir de dados. E, no fundo, machine learning, né, aprendizado de máquina, que é a parte mais aplicada, vamos dizer assim, da ciência de dados, é criar software que se escreve, né? O software se molda para resolver um determinado problema. Então, visto desse ponto de vista, machine learning é como se fosse um superset do que a gente consegue fazer, né? A gente teve um palestrante ontem na trilha de Big Data que chamou de software 2.0, né? Que hoje em dia, cada vez mais, a gente está vendo problemas que antes eram endereçados com software tradicional, que estão passando a ser endereçados com machine learning. E a tendência disso nos próximos anos é crescer cada vez mais, né? Então, eu brinco que machine learning existe em software, né? Assim, a tendência, se você vê a quantidade de coisas novas que está aparecendo em machine learning versus um software tradicional, é que essa curva uma hora vai inverter e você vai começar a ver sistemas de machine learning fazendo coisas que hoje em dia a gente acha que precisa de ter alguém programando lá fisicamente. Então, o foco de ciência de dados, ele é muito experimental, tá? A gente vai ver que ciência de dados, a grande dificuldade, às vezes, do engenheiro de software ir para o mundo de ciência de dados é o fato de que, na engenharia de software, a gente está acostumado a pensar de uma forma determinística, né? Você faz um for loop de 1 a 100, ele vai executar de 1 a 100 todas as vezes que você passar por lá. Em ciência de dados, a gente tem que pensar o tempo todo em probabilidades, em estatística. Tudo é incerto, tudo é incerteza. Então, o tempo todo a gente está pensando em experimentos, a gente está pensando em métricas, a gente está pensando em validações, que é o mindset do cientista de dados. Ele está sempre pensando nesse tipo de coisa. E esses dois mindsets são muito diferentes, e quando você combina esses dois mindsets, que acontece em alguns casos, você consegue realmente criar soluções muito legais e muito poderosas. Então, voltando lá no cientista de dados, né? Vou falar primeiro um pouquinho para o cientista de dados que está pensando na engenharia de software, tá? O cientista de dados que é treinado na academia, que fez lá um mestrado, um doutorado na área de AI, de ciência de dados, ele tem um tipo de pressão. Ele passou 4, 6, 8 anos da vida dele com o seguinte mindset. Eu preciso escrever código porque eu preciso publicar um paper. Então, ele vai escrever código
ele vai publicar um paper com o resultado daquele código, e aquele código depois vai publicar em algum lugar no GitHub e já era. Ele vai começar a escrever outro código para outro problema. Então, ele não está acostumado a pensar em como eu vou estruturar tanto esse código, como eu vou trabalhar com esse código daqui para frente, como outras pessoas vão usar esse código. Ele está preocupado esse código dá um resultado para o problema que eu estou tentando estudar? Então, esse é o mindset que a gente tem na academia, né? Então, quando você sai da academia e entra na indústria, você vai ter que aprender tudo o que o engenheiro de software já sabe, né? Essa é a deficiência do cientista de dados tradicional. Então, eu não vou, obviamente, listar tudo aqui para vocês, mas se vocês olharem para as outras trilhas, tudo que está sendo discutido lá é importante para vocês enquanto cientistas de dados, tá? Então, estruturação de código, como fazer testes, né? Assim, o conceito de teste unitário nem passa, às vezes, pela cabeça das pessoas que não são da área, né? Como eu vou usar uma metodologia ágil, como eu vou versionar meu código. Eu arrepio de pensar o tanto de vezes que eu já vi gente com código 3, 4, 5, 6 meses numa máquina sem versionar. O trabalho inteiro da tese da pessoa está ali. E se aquela máquina morrer, se aquele HD morrer, acabou, o cara tem que começar do zero. Assim, eu já vi isso acontecer várias vezes e eu arrepio assim, toda vez que eu vejo isso. Então, esse tipo de coisa, tá? Se você é um cientista de dados que vem da academia, não se assuste. Você vai aprender isso, é super tranquilo. A gente tem milhões de recursos para aprender hoje em dia. O que mais tem hoje é informação disponível, tem conferências, tem tutoriais online, tem livros, mas estude, tá? Você precisa aprender essas coisas. É o meu conselho para você. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer aqui, rapidinho, né? Vou mostrar um código aqui, por exemplo. Não é um código. É meio injusto essa coisa que eu vou fazer aqui, porque é um código que eu adoro. É o código de uma rede recorrente, que é uma das primeiras que eu entendi na minha vida. Mas está escrito em Lua, mas dá para vocês terem uma ideia, né? Você dá uma olhada nesse código, ele nem é tão grande assim, mas ele é completamente desestruturado. Então, assim, está tudo misturado aqui dentro. Pré-processamento, com treinamento, com avaliação, está tudo junto aqui. E esse código é um exemplo razoavelmente típico do código que a gente encontra em sistemas de data science criados na academia. Então, assim, você vê que é uma coisa que, se você precisar adaptar qualquer coisa aqui, toda vez que eu queria mexer nesse código, eu descobria... Ele quebrava de maneiras que eu não conseguia entender, eu gastava um tempão debugando, porque está tudo junto e misturado ali. Então, essa estruturação de código, essa coisa da engenharia de software tradicional, ela é muito importante se você tá transicionando da academia para o mercado, porque é onde você vai colocar suas coisas em produção, é onde você vai colocar o seu trabalho para o mundo, né? E você vai precisar de ter isso tudo, vai precisar de trabalhar com outras pessoas. O cientista de dados na academia, ele trabalha muito sozinho, às vezes com uma pessoa, talvez, o orientador dele, ajudando ele, mas no fundo ele trabalha sozinho, ele e o código. Então, ele nomeia as variáveis dele, né, com T, temp, X, né, e ele não preocupa, alguém vai ter que entender esse código depois. Então, assim, estudem engenharia de software, não é perda de tempo, é necessário. Você, no mínimo, vai conseguir conversar com o time de engenharia, se você sua empresa divide em Data Science e Engenharia, que eu acho uma bobagem, mas se sua empresa faz isso, você vai pelo menos conseguir conversar com o time de engenharia de uma forma mais produtiva. Bom, agora eu vou falar um pouco para o engenheiro de software que está querendo ir para a área de ciência de dados. Vocês veem que ali eu tenho um pouco mais de conteúdo do que isso, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar que é um mindset muito diferente, tá? Ciência em ciência de dados não está ali à toa, assim. Como eu disse, ciência de dados lida com incerteza, tá? Tudo que a gente faz é incerto, a gente nunca tem absoluta certeza de nada. Então, assim, a coisa mais frustrante que tem, às vezes, em ciência de dados é você saber se o que você está fazendo está funcionando ou não, porque às vezes demora, sei lá, meses para você descobrir e ter certeza absoluta de que o que você fez está funcionando, tá? E para a gente conseguir lidar com essa incerteza toda, para conseguir lidar com todo com esse mundo incerto, a gente desenvolveu uma metodologia enquanto humanidade, né? Que é um método científico.
E o método científico é algo que você tem que ter na sua cabeça o tempo todo quando você trabalha com ciência de dados, né? Tem gente que acha que ciência, né, é só fazer perguntas. Eu faço perguntas, então eu estou sendo científico, né? Eu posso questionar se vacina funciona, eu posso questionar se a Terra é plana ou não, porque afinal de contas isso é pergunta, eu estou sendo científico. Não, você não está sendo científico, você só está sendo científico se você aceitar o método científico como forma de responder essas perguntas, porque só fazer pergunta por fazer pergunta é só fazer pergunta. Então, o método científico, ele foi pensado, ele foi criado porque a nossa capacidade de raciocínio sobre as coisas que acontecem no mundo, ela é bastante limitada. A gente tem uma série de limitações cognitivas, né? Então, uma das coisas que eu aconselho quando você começa a estudar ciência de dados, é estudar um pouco sobre vieses cognitivos. Tá? Vieses cognitivos são bugs que nosso sistema cognitivo tem, são bugs conhecidos. Se estivesse lá no GitHub, tinha lá um monte de issue aberta. Infelizmente, não tem jeito de corrigir eles, ninguém não está sendo, o nosso projeto parece que não está sendo, né, ninguém está mantendo ele mais, então não tem como corrigir. Mas são vieses que existem, a gente acha que a gente é imune a eles, esse é um viés que existe, a gente acha que a gente está imune a todos esses vieses e na verdade não está. E a gente segue um método justamente porque se a gente não seguir, a gente vai acabar caindo nesses vieses. Então eu vou falar só de alguns deles bem rapidinho, porque tem uma lista monstruosa, né? Na Wikipedia, se você olhar confirmation bias, você vai ver que deve ter mais de uns 200. Né? Mas, por exemplo, esse é o viés mais comum que tem, o viés de confirmação. Né? É a tendência de você considerar as informações que confirmam o que você quer e desconsiderar as informações que desprovam o que você quer. Esse é o mais comum, acontece o tempo todo na nossa sociedade. Assim, eu não consigo quase mais ler notícia em jornal, porque quase todas as notícias de jornal são uma forma de confirmation bias, de alguma forma. Então, isso é uma coisa que acontece o tempo todo. Esse é um bug que a gente tem. Outro bug chama ancoragem. A tendência que a gente tem de ancorar nosso raciocínio em alguma coisa que acabou de acontecer, mesmo quando ela não tem nada a ver com o problema. Né? Então, por exemplo, se eu vou negociar uma coisa com você, eu estou vendendo um carro para você, e eu vou negociar esse carro com você, e eu falo com você que eu vi uma joia na semana passada que custa R$50 mil. A partir daí, eu vou negociar o carro com você, seu cérebro, de alguma forma, vai ancorar nessa informação de R$50 mil, e você, se antes você achava que, sei lá, R$30 mil era caro para aquele carro, de repente você vai começar a achar que, não, 30 mil tá bom, porque essa informação de R$50 mil está ancorada lá no seu cérebro, mesmo que ela não tenha nada a ver com o carro, eu estou falando de uma outra coisa. Então, esse é um viés que acontece o tempo todo, né? Então, outro viés importante, o viés de disponibilidade, que é você levar em conta informações que aconteceram mais recentemente, ou que você consegue lembrar mais fácil, né, do que os eventos que você tem mais dificuldade de lembrar. Esse é o viés que faz a gente achar do tipo, nossa, antigamente era tudo muito bom, antigamente a vida era muito boa, tudo era muito mais fácil. Né? Por quê? Porque a gente só lembra, a gente tende a lembrar de algumas coisas e esquecer outras. Né? Esse é um exemplo de viés de disponibilidade. Então a gente tem muitos desses bugs, a gente tem muitos. E quando a gente vai interpretar dados, a gente está sujeito a todos esses viés. Então, assim, você pode fazer um teste AB e o resultado do seu teste AB não significar absolutamente nada, mas você olhar para aqueles números e inventar uma história na sua cabeça. Nossa, isso aqui deu certo por causa disso, disso e disso. E, na verdade, não tem nada ali que deu certo, não tem nada que prova que a alternativa A é melhor que a alternativa B, mas você inventa uma história e, se ela colar, você vai tomar decisões baseado nisso. Então, o método científico é algo que a gente tem que pensar. O que o método científico nos diz? Ele nos diz o seguinte, olha, você tem que formular uma hipótese. Sua hipótese tem que ser desprovável, tem que conseguir de alguma forma, ela tem que ser falsificável, tem que provar que ela está errada, tem que ter um jeito de provar que ela está errada. E aí eu vou tentar provar que essa hipótese está errada. E se eu não conseguir provar que essa hipótese está errada, então talvez ela esteja certa. Esse é o método científico. Né? Então a gente tem que ter isso sempre na nossa cabeça, assim, porque a gente tem que pensar o contrário. Eu vou provar que eu estou certo, né? E não eu vou desprovar que eu estou errado. Então são coisas bem diferentes. Bom, além do método científico, a gente tem um grande gap como engenheiro de software. Pelo menos eu tinha um grande gap, eu não sei vocês, mas eu tinha um grande gap, tá? Que é estatística e probabilidades. Tá?
A gente estuda estatística na escola, eu estudei estatística no segundo grau, eu fiz uma disciplina de estatística quando eu estava fazendo computação, eu achava que eu sabia pra caramba de estatística, conhecia tudo de estatística, né? Até eu começar a trabalhar com ciência de dados. Então a gente lembra das coisas, né? A gente lembra das regras básicas de probabilidade, né? Quem estudou probabilidade aqui, quem lembra a regra de como é que você tem a probabilidade de 2 eventos acontecerem em conjunto? Ninguém lembra? Nossa, está pior do que eu imaginava. Ok. Você tem regras para... a gente fala, né? Qual a chance de 2 moedas caírem cara? Você multiplica a probabilidade das duas, né? A gente tem essas regrinhas que a gente estuda, faz as continhas, passa na prova, mas o que elas realmente significam, a gente não entende, porque estatística, no fundo, é muito contraintuitivo para a gente, né? Então, assim, você tem teoremas, por exemplo, que a gente estuda na escola, teorema de Bayes, que é esse teorema, talvez, na minha opinião, um dos teoremas mais fantásticos que já foi inventado pela humanidade. Machine Learning só existe por causa desse teorema, basicamente. É um teorema que te permite raciocinar a respeito de incerteza. Só que quando a gente estuda ele na escola, os professores chegam para a gente e falam assim, a fórmula é essa aí, sem entender a intuição que está por trás dela, né? É um teorema que permite você passar da probabilidade de um evento condicionado a outro, né? E inverter o condicionamento, né? Então, eu sei a probabilidade de B dado A e eu chego na probabilidade de A dado B, dado algumas condições. Então, esse é um teorema extremamente importante, ele dá origem a todo um ramo da estatística, e eu descobri isso só depois, que estatística tem segmentos assim quase religiosos, né? Um segmento chama estatística bayesiana e é baseado todo em como você interpreta esse teorema, né? A diferença entre os... Então, assim, a gente tem um gap muito grande. E aí eu tive que estudar estatística mesmo, assim, né? Tive que pegar livros de estatística a nível de graduação e a nível de pós-graduação, sentar e estudar um pouco. Por quê? Porque senão você começa a usar os algoritmos, né? Sem entender o que você está fazendo. Então, você importa lá o sklearn, você cria lá um classificador, ou você cria uma árvore, ou você faz um clustering, mas você não está entendendo o que está ali por trás. Então, se você simplesmente usa um algoritmo em ciência de dados sem entender o que está por trás, você corre o risco enorme de você estar usando uma ferramenta completamente errada para o problema que você está tentando resolver, e interpretando o resultado dela de forma completamente errada. Então, tem algumas coisas que não tem como pular, assim. Estatística é uma delas, assim. Tem gente que acha chato, tem gente que acha legal. É muito pouco intuitivo, né? Então, assim, tem alguns problemas que quando você olha em estatística, você fala, caraca, isso não é possível que é assim, né? Então, esse problema, por exemplo, é um problema que eu gosto muito de citar às vezes, né? É um problema mais ou menos assim. Você tem um jogo, né? Imagina que você está lá no programa do Silvio Santos, e o Silvio Santos te mostra 3 portas, e fala assim, atrás de uma dessas portas tem um carro, atrás das outras 2 tem um cabrito. Você tem que escolher uma porta. Aí você vai e escolhe uma porta. Aí, antes de revelar qualquer coisa, o Silvio Santos vai lá e abre uma porta que tem um cabrito, que não é a que você escolheu. Então, agora sobraram 2 portas. E a pergunta aí é o seguinte, nesse momento ele te pergunta, você quer manter a porta que você escolheu ou você quer trocar de porta? Faz diferença eu trocar de porta nesse momento? Quem acha que faz diferença? Quem acha que não faz diferença? Eu também achava que não faz diferença, porque eu falei, poxa, você escolheu a porta no começo e não mudou nada. Então a chance tem que ser a mesma, mas na verdade não. Se você mudar de porta nesse momento, você tem o dobro de chance de acertar. E é uma coisa que é completamente não intuitiva. Esse problema, quando ele foi descrito a primeira vez, ele gerou uma polêmica enorme, porque muitas e muitas pessoas, professores de estatística, escreveram para a revista onde esse problema foi descrito na década de 40, falando, isso é um absurdo, porque é claro que não faz diferença, mas faz, né? Isso é um exemplo de como a estatística pode ser não intuitiva e como que a gente precisa estudar estatística se a gente quiser entender um pouco mais como é que o mundo funciona. Tá? Quem quiser depois, esse videozinho está no link da apresentação, ele explica em detalhes por que faz diferença e por que é contra-intuitivo.
Então, assim, quando a gente trabalha com estatística, né, é claro que a gente não é formado em estatística. Estatística é uma graduação em si, né? A gente não vai estudar estatística da mesma forma que um estatístico estuda, né? A gente precisa entender o suficiente para a gente não fazer besteira com as ferramentas que a gente tem, né? Vindo da computação, para mim, né, a base matemática que eu tinha era boa, mas não era suficiente para pegar um paper, por exemplo, né, um paper com equações, né, desse tipo aqui, algo, né? Essas equações aqui são equações de estatística mecânica, né, que são usadas em várias áreas de machine learning. Tem várias áreas de machine learning que assumem assim que você entende que essas equações funcionam, né? E, na verdade, a gente, para entender exatamente como uma equação dessa funciona, tem um passo aí. Tem uma série de coisas. Mas o legal de estatística é que estão surgindo métodos muito interessantes que são baseados em computação, né? Então, tem uma palestra, quem quiser assistir depois, chama Statistics for Hackers, né? Que nessa palestra, o palestrante ele mostra como é que você consegue fazer uma série de tarefas que normalmente exigem um conhecimento matemático muito grande através de simulações computacionais, que para a gente é super simples de implementar. Então, assim, você implementa uma simulaçãozinha de 10 linhas de código e faz um teste estatístico que você precisaria, sei lá, de 3 anos para entender como é que você deduz ele matematicamente. Então, a parte da estatística computacional é algo que está avançando bastante, assim. Hoje em dia, existem técnicas e livros e cursos que lidam com a estatística do ponto de vista da computação, o que, para nós, é muito bom, pelo menos para mim. Eu não tenho a habilidade matemática para lidar, às vezes, com grande parte do formalismo que tem, mas você consegue entender e você consegue, por exemplo, quando você precisa de testar, por exemplo, se uma hipótese que você tem, né, aquele caso que eu falei, puxa, esse teste AB que eu fiz aqui, esse resultado é significativo ou não, ele mostra como é que você pode fazer isso com 10 linhas de código e fazer isso de forma estatisticamente significativa. Tá? Então, espero que eu tenha deixado claro esse ponto para vocês, que nada do que a gente faz em ciência de dados vale se a gente não tiver embasamento estatístico. Tá? Tem uma outra parte que é entender os algoritmos básicos de ciência de dados. Essa parte, talvez, eu diria que é a mais simples de todas até aqui. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem muito recurso para fazer isso e, sinceramente, os algoritmos básicos, eles não são complicados. O complicado é entender por que eles funcionam. Mas, assim, se olhar o algoritmo mesmo, às vezes, todos eles têm assim, 5, 10 linhas de código no máximo. O problema é entender o que ele está fazendo, né? Então, assim, você precisa estudar algoritmos, mas, por favor, não reinvente a roda. Eu já cansei de ver gente que começa a estudar, ok, reinvente a roda se você quiser implementar um algoritmo para você entender o algoritmo, mas não tente reimplementar algoritmos que já existem para rodar em produção, porque outras pessoas já criaram esse código, já debugaram ao longo de muitos e muitos anos. Então, não tente reinventar a roda. Tá? Então, você tem que estudar algoritmos, obviamente, que são os algoritmos da área, né? Então, a gente tem algoritmos supervisionados, né, que são os algoritmos que a gente usa para fazer predição, né? Então, predição, a gente tem regressão, a gente tem árvore de decisão, a gente tem redes neurais. É importante entender? Né? É importante entender todos em profundidade? Não. Normalmente você consegue começar a resolver problemas com um ou outro desses algoritmos, então eu aconselho que as pessoas vão estudando algoritmos à medida que elas precisam. Porque se você pegar e tentar estudar todos eles de uma vez só, talvez você não entenda, talvez fique muito chato e você não entenda de imediato a aplicação deles. Então, você tem um problema de clustering, para um pouco, vai estudar diversos algoritmos de clustering. Você tem um problema de predição, de regressão, para um pouco e vai estudar como é que uma árvore de regressão funciona, como é que uma boosted tree funciona, né? Você tem um problema que você acha que precisa de deep learning, porque você tem a dimensionalidade do problema muito alta, para um pouco e vai estudar redes neurais. Não é necessário você entender de cara todos esses algoritmos, mas é necessário entender os tipos de problema. Tá? Entender o que é um algoritmo supervisionado, o que é um problema supervisionado, né? É um problema que onde você tem o label, né? Você conhece, de uma certa forma, a solução,
tem exemplos de solução, e um problema não supervisionado, né? Que é um problema onde você não tem uma métrica de solução. Você precisa estudar métricas de avaliação, né? Porque quando você compara dois algoritmos, quando você compara duas soluções, você precisa saber comparar essas coisas. E para comparar, a gente usa métricas. E aí essas métricas a gente fala elas o tempo todo. Você lê elas em paper, você lê elas em blog. Você tem que entender o que elas significam. O que é acurácia, o que é precisão, o que é revocação, o que é área sob a curva. Todas essas coisas são conceitos que você tem que ter muito forte na sua cabeça para você conseguir acompanhar o que está acontecendo. Algoritmos não supervisionados, eles são úteis em alguns casos para a gente entender como os dados são formatados, né? Então, assim, tem vários algoritmos de clustering, basicamente, que são os grandes algoritmos não supervisionados. Todos eles assumem algumas coisas sobre os dados, então é interessante estudar um pouco sobre eles também, que tipo de coisa eles assumem para a gente poder saber como aplicar. Então, assim, hoje em dia, a grande vantagem comparado com alguns anos atrás é que tem muita coisa. Então, eu deixei alguns links aqui, mas, assim, são links bem iniciais. A gente tem, hoje em dia, muita coisa disponível. Tá? Os links, eu gosto muito desses dois cursos do Andrew Ng, tá? O original dele de Machine Learning e o mais novo, que é o da Deep Learning.ai. Tá? Apesar de ser Deep Learning.ai, ele fala muito de Machine Learning o tempo todo. São dois cursos que eu recomendo começar. Assim, começa por eles e vai vendo onde é que sua curiosidade te leva a partir daí. Só ler sobre esses algoritmos, só fazer esses cursos, não vai te dar a intuição de como esses sistemas funcionam. Tá? Você vai precisar botar a mão na massa em algum momento. E às vezes você não tem um problema na mão para resolver. Às vezes você dá a sorte de ter, mas às vezes você não tem. Então, é legal você fazer os exercícios práticos. Faça os exercícios, escreva o código, rode, porque tem uma intuição de como essas coisas funcionam que a gente só consegue executando. Tá? Tem muita coisa no Kaggle, tem várias competições no Kaggle, mas te aconselho a não ficar muito grilado com as métricas do Kaggle, porque tem um fetiche, minha métrica, meu coisa no Kaggle está assim assado. Eu acho uma bobagem, porque as métricas são, a variação do primeiro para o milésimo candidato é desprezível. Mas tem muitos problemas interessantes lá que você pode pegar e tentar resolver. Então, é uma coisa muito mão na massa, tá, para aprender. Assim, precisa da teoria, mas precisa muito de ter mão na massa também. E assim, comece a pensar sobre as implicações éticas do que você vai fazer, desde o começo. Tá? Não deixe a ética para uma coisa que vai, quando aparecer lá na frente um problema ético, eu penso que eu vou fazer. Não, por quê? Porque dados, né, eles, no fundo, como a gente lida com incerteza, a gente está tentando interpretar o mundo através de dados, no fundo, tudo é uma interpretação. Toda vez que eu tiver um modelo, toda vez que eu tiver uma explicação, uma visualização, eu estou dando uma interpretação do mundo baseado naqueles dados. E aí, eu preciso entender quais são as implicações éticas disso. Né? Então, assim, a Catherine já falou muito sobre isso ontem, eu não vou me alongar tanto aqui. Tem um keynote bem interessante da Rachel Thomas, que é uma professora lá do Vale do Silício, sobre os principais desafios, né, de ética, né, e bias em AI e Machine Learning. É muito importante a gente saber isso, porque quando a gente começa a tomar decisões baseadas em dados, o grande perigo é você usar o dado como uma justificativa para os seus bias. E falar assim, ok, eu estou tomando uma decisão baseada em dados, então eu estou isento, né, não, isso aqui é baseado em dados, pronto, acabou. Né? E não existe decisão baseada em dados, existe decisão baseada em uma interpretação dos dados. Então, por isso que é importante a gente ter em mente de que ética é algo que você vai ter que pensar o tempo todo. Né? Não só em privacidade, mas também se sua interpretação é justa socialmente, se sua interpretação não está amplificando problemas sociais que já existem. Tá? Então, aconselho todo mundo a estudar isso também desde o começo e ter isso em mente desde o começo. Tá? E no mais, gente, assim, se esses assuntos aqui são assuntos que te dão vontade de trabalhar, de falar assim, cara, eu quero aprender isso, eu aconselho demais vocês a entrarem nessa área. É uma área que precisa de gente, é uma área que tem muita necessidade de novas cabeças, é uma área que exige criatividade. Então, assim, se
essas barreiras que eu coloquei aqui não forem, né, te deixarem mais animado do que simplesmente com medo, eu aconselho muito a mergulhar nisso aí, porque vale muito, muito a pena. Obrigado. A gente tem tempo para perguntas, Bruno? Tem um tempinho para perguntas? Pessoal, só queria pedir o seguinte, aqui a gente não tem a porta da sala no final, então tem os dois caras aqui, se puder levantar a mão aqui, ó, tem os dois caras com a votação ali, não esquece de passar a votar verdinha ali para o Juliano, mas vamos para as perguntas então. Quem é a pergunta? Ah, meu, tem que votar, né? É assim, né? Quem é que vai votar? Ali, a pergunta, vai falar. Só uma dúvida técnica. Eu preciso de uma máquina muito parruda para começar a fazer esses algoritmos? Então, normalmente as máquinas que rodam esses algoritmos depende do tamanho do problema e depende do algoritmo. Tem muitos algoritmos que nem precisam de uma máquina tão grande. Eu rodo no meu notebook, a grande maioria deles. Alguns precisam, mas a vantagem é que hoje tem tanta coisa, tá? Por exemplo, existe um ambiente chamado Collaboratory do Google, que ele usa uma ferramenta chamada Jupyter Notebook, e ele hospeda isso para você. Basicamente é uma máquina que consegue executar o seu código, os seus modelos e tudo, super poderosa, que tem uma GPU dentro, inclusive, se você precisar, e é totalmente gratuita. Eu não sei muito bem qual que é o modelo de negócio que eles têm nisso aí, mas é totalmente gratuita e é muito boa. Esse é só um exemplo. Então, assim, poder computacional hoje não é mais uma barreira para trabalhar com AI. Já foi e hoje em dia já não é mais uma barreira. Juliano, uma coisa que eu queria, que me deu curiosidade de saber, como é que as empresas estão encarando o mercado? Elas estão procurando engenheiros que estão se especializando em ciências de dados ou elas estão optando por ter um time misto, com cientistas e engenheiros trabalhando juntos? Olha, tem os dois casos, assim. Na minha empresa, pelo menos, a gente gostaria de não ter dois times nunca. De ter sempre um time que tem pessoas multidisciplinares. Mas você acaba sempre tendo pessoas que têm mais tendência a uma coisa e mais tendência a outra coisa. Tem empresas que têm uma divisão muito rígida entre essas duas áreas. Não aconselho, porque causa uma série de problemas, mas a maioria das empresas hoje está caminhando para uma coisa mais generalista, onde você tem times, onde o cientista de dados ou a pessoa de AI, ela é parte de um time de software. Ela não é mais aquela pessoa que senta separada e faz as coisas separadas e um dia chega com um modelo para alguém colocar em produção. Juliano, obrigado pela apresentação, foi bem legal. Eu já ouvi também o termo engenheiro de dados. É um outro termo para cientista de dados ou você entende que é um outro perfil? Você já ouviu esse termo também? Já ouvi. O engenheiro de dados é um engenheiro de software que sabe lidar com um banco de dados. Basicamente é isso. Ele sabe como pegar os dados de diversas fontes, juntar num lugar só para poder rodar os algoritmos. Tá? É um grande trabalho, na verdade. Dá muito, muito trabalho também. Eu nem falei sobre isso aqui porque é diferente. É um outro perfil. Parabéns pela palestra. Obrigado. Ajudou muito a esclarecer muitas dúvidas que eu tinha. Mas eu ainda tenho uma dúvida que eu tenho lido muito artigo que questiona a questão dos cientistas de dados. Mas ele coloca os cientistas de dados muitas vezes como as empresas elas não sabem definir direito o papel dos cientistas de dados e isso acaba acarretando na contratação de profissionais que vão ter o título de cientista de dados, mas vão desenvolver outras coisas. E isso acaba, de alguma forma, segundo as matérias que eu tenho lido, denegrindo ou então criando uma bolha dessa posição. Né? Eu queria saber o teu ponto de vista disso. Sim. Eu acho que assim, como em software, tá? A coisa que acontece muito em software e acontece em ciência de dados é a empresa contratar alguém sem saber o que é que ela quer. Então, assim, a empresa contrata o cientista de dados e fala assim, olha só, a gente tem um monte de dados aqui, vê o que você faz com isso aí. É a mesma coisa de eu contratar um profissional de software e falar assim, escreve um software para mim, mas eu não sei muito bem o que ele tem que fazer. Tem um burnout mesmo acontecendo em algumas empresas que fizeram isso alguns anos atrás e agora os cientistas de dados delas estão falando assim, ok, cansei de ficar aqui anos sem entender, sem ninguém me pedir nada que faça sentido, nunca consegui colocar nada em produção, estou indo embora fazer alguma coisa mais produtiva. Tá? Acontece, mas assim,
é uma questão de você entender também, olha, se eu estou entrando numa empresa, ela sabe o que eles esperam de mim, né, enquanto cientista de dados? Se a resposta for não, talvez você deva procurar outra, porque realmente pode ser que você caia nessa situação onde você entra lá e ninguém consegue te explicar o que eles precisam. Ok? É isso aí, pessoal. Uma salva de palmas para o Juliano Viana. Obrigado, gente.